Ei, gente! Estamos começando mais um Papo Ativo. Hoje um Papo Ativo especial, porque a gente está na Semana da Mobilidade e teremos hoje uma pessoa muito especial, que é a Renata Falzoni. A gente vai falar aqui sobre o uso da bicicleta como modo de transporte em cidades brasileiras. Como que está essa questão no Brasil, a questão da bicicleta, a questão de se pedalar, essa mobilidade saudável, essa mobilidade sustentável. A Renata Falzoni, ela foi uma das pioneiras nessa discussão da bicicleta como modo de transporte no Brasil. E aí a gente trouxe ela aqui hoje, num Papo Ativo especial, na Semana da Mobilidade, para falar um pouco dessa história para a gente. O que está acontecendo no Brasil em relação à bicicleta, quais são os avanços, o que a gente já conseguiu de conquista, o que a gente ainda precisa conseguir, né? Quais são os desafios, os próximos passos. A Renata Falzoni está num evento hoje relacionado à questão do motorista ter cuidado com o ciclista, né? Então, ela está num evento nesse momento em relação a isso, ao motorista respeitar mais o ciclista. Então a gente vai aproveitar e trazer essa questão aqui. A Renata entrou. A Renata, para quem não conhece, ela é arquiteta também, ela é fotógrafa, ela é repórter, ela é ativista, ela é um monte de coisa muito interessante. Ei, Renata! Boa tarde, Janaína, tudo bem com vocês? Beleza, é uma honra te ter aqui, a gente está muito feliz. Eu sei que você está aí no meio do evento, pode começar assim, já falando para a gente onde você está, quem é a Renata Falzoni, o que vocês estão fazendo aí? Olha só, eu estou numa garagem de ônibus aqui na cidade de São Paulo, da empresa Ambiental. Estou dando aqui até uns 360 graus. Até esse exato momento, essas duas bicicletas estavam paradas. Tá vendo que tem duas bicicletas aqui? Tá? Os motoristas sentados nelas, pedalando. E o motorista de ônibus tirando fina deles. A primeira vez eles passavam a 1,5 m e a segunda vez eles passavam muito perto, buzinando. E aí, nesse momento todo, nós fizemos várias sessões e está sendo interessante. Isso tudo faz parte de um programa de treinamento da empatia dos ciclistas com motorista de ônibus e vice-versa. E é uma parte da educação de segurança em trânsito. E agora, nesse momento, eu estou aqui com o meu colega, como é que você se chama? Janderson. O Janderson, ele está fazendo o grande favor de me desmontar a armação de uma camereta que estava. Pode soltar tudo aqui? Vamos botar aqui uma camereta que estava me ajudando, filmando os motoristas pedalando e tomando muito susto. Muito obrigada. E então, Renata, aqui, agora vai ter uma segunda parte desse treinamento, que ela vai mostrar os pontos cegos para que o ciclista entenda que o motorista ele está ao bordo de 20 toneladas e ele tem pouca visibilidade do que acontece ao seu redor, Janaína. E isso é uma coisa muito, assim, não digo preocupante. Eu vou até me colocar na sombrinha para a gente conversar direitinho e vou tirar a máscara, porque eu tenho o Murilo Azevedo, que está trabalhando comigo, ele vai fazer essa segunda parte do nosso treinamento e a gente vai ficar conversando nós aqui. Vou sentar legal demais. Numa sombrinha e já vou tirar essa máscara, porque eu estou bem longe de tudo e todos aqui e a gente pode conversar. Ai! Perfeito, Renata. Então, esse evento... Máscara está salvando o brasileiro, está salvando o mundo. Mas como é gostoso tirar, não? É bom demais. Como é gostoso tirar a máscara, né, meu? Então, esse evento ele vai para as duas percepções, tanto do motorista, ele ter percepção de como que o ciclista vive, né? Ele está vulnerável no trânsito, quanto do ciclista também ter essa percepção do motorista, como que funciona isso? Exatamente. Nós tivemos, antes de começar essa parte prática, nós tivemos uma imersão de conversas. Vários ciclistas deram seus depoimentos, vários motoristas também deram os seus depoimentos. E uma coisa é muito importante a gente ressaltar: nunca um ciclista está numa situação que é
entre aspas, perigosa para ele porque ele quer. É porque é por onde ele pode ir. É onde dá para ele ir. Né? Então, foi muito legal essa troca de uma empatia mesmo que a gente criou. E foi muito gostoso ver o depoimento de um dos motoristas contando toda uma saga dele estar no corredor, ver um ciclista, mandar ele passar, e logo depois de encontrá-lo na frente, ele ficou trocando essas gentilezas, e depois, quando ele chegou para devolver o ônibus, tinha um comentário elogioso para ele. E o quanto aquilo foi bom, e o quanto aquilo estimulou ele a ser sempre um motorista empático. A primeira vez que a gente ouviu essa palavra empatia nesse evento foi no depoimento desse motorista, né? E você sabe o que eu falei, Janaína? Eu contei uma coisa, e assim, né? Nós que somos mulheres, você vai entender, né? Primeiro eu contei um pouco a história dos corredores de ônibus, que nasce do Brasil, vai para fora, e aí ela renasce com esse pomposo nome de Bus Rapids, né? O BRT, Transit, tudo mais, né? E volta para o Brasil, e que Paris, que criou corredores de ônibus no começo dos anos 2000, ela também fez das infraestruturas dos ônibus ciclovias. E por vezes acontecia, Janaína, aquilo que a gente não gosta nem de descrever, né? Um ou outro incidente com morte de ciclista. Então eles começaram a fazer todo um tratamento. Primeira coisa que eles fizeram foi criar 2 buzinas específicas para o motorista do ônibus. Uma que ele fala, pi, que a gente conhece. Outro, um clim, que é: oi, ciclista, estou aqui, você está me vendo? Sabe, aquela coisa de uma conversa com um clim, mais na linguagem do ciclista, que é o clim, a campainha. E depois, para ser um motorista e estar no corredor de ônibus, ele tinha que ter 2 filhos, mais de 35 anos, e aí que veio a coisa que eu realmente cutuquei os caras aqui: ser mulher. Com isso, Paris conseguiu diminuir muito as mortes de ciclistas. Essa regra já não é mais a mesma, mas com isso eles modificaram uma atitude por parte dos motoristas, criou uma cultura de cuidado. Né? Nós mulheres, especialmente as mulheres mães, sabem muito bem que a gente cuida dos nossos filhos, cuida do filho do vizinho, cuida do filho de todo mundo. Né? Às vezes nós somos criticadas por esse excesso de cuidar, mas é esse excesso de cuidar que a gente precisa realmente criar, que é o que cria empatia, né? Então foi muito interessante. E depois outros depoimentos foram ótimos. Enfim, agora o pessoal vai começar a fazer essa coisa do ponto cego. Isso é bem legal, porque nós ciclistas, nós pedestres, ou mesmo motoristas, temos que entender que existe um ponto cego, que é uma área enorme, ao redor do caminhão, ao redor do motorista de grande calado, né? E já é para esse motorista, mesmo ele sendo treinado, ele tem que realmente ter essa colaboração nossa para a gente nos mostrarmos, né, para ele, né? Isso é para a gente legal. evitar, né, ficar no ponto cego e colaborar com o trânsito. Acho que é todos juntos, né, entendendo o outro lado. Sensacional esse evento aí. Até aqui em Belo Horizonte, Renata, nessa semana da mobilidade, né, ontem, aconteceu um atropelamento aqui de uma forma, assim, absurda, mas que eu queria até trazer aqui, porque foi curioso. A gente tem vídeo, né? A gente consegue ver o vídeo do atropelamento. E um ciclista estava, o Hugo César Pires, que ele chama, ele estava numa ciclofaixa, e aí ele viu o carro vindo para cima, a ciclofaixa apagada, né, aqui, mas na ciclofaixa, ele viu o carro vindo para cima dele e pulou da bicicleta. E aí o motorista atropelou, a bicicleta ficou muito estragada, ele foi embora, e sem prestar socorro nem nada. E esse ciclista, ele estava fazendo entrega, ele trabalha com isso, né? A bicicleta é o meio de transporte dele e é o trabalho dele. Eu queria que você falasse um pouco, né, disso para a gente, porque é tão ruim ver essa situação, ainda na Semana da Mobilidade, a gente levantando essa bola aqui. Eu queria trazer um pouco para o pessoal aqui também, aquele conceito, né, de safety numbers, que é segurança em números, né? Alguns grupos no mundo defendem essa questão de os ciclistas têm que ir para a rua, aumentar o número de ciclistas e aí ficarem mais vistos. Com isso, com muitos ciclistas pedalando, o número de acidentes, né, de sinistros cairia, ou
tem um outro grupo que defende que não. Primeiro a gente tem que ofertar a infraestrutura, né, a condição ideal para então atrair os ciclistas com a segurança desejada. Assim. Qual que é a sua opinião sobre essas duas visões? Vou começar, eu vi o vídeo do atropelamento desse entregador que está praticando uma coisa que é muito importante para a cidade, que é a ciclologística. Também vi que parece pelo filme, eu não sou de Belo Horizonte, eu não sabia que se tratava de uma ciclofaixa retirada, que é uma pandemia nesse país, né? Você, a título de recuperação, vai lá, recupera o piso e esquece de repintar a ciclofaixa, né? Então é muito importante a gente dizer que na mobilidade ativa não existe esse conceito mão e contramão, né? Então, assim, mão e contramão é uma terminologia usada para aqueles que vão em máquinas. Para aqueles que estão na mobilidade ativa, a gente pode dizer que ele estava num contrafluxo legalizado por uma ciclovia que, por falta de zeladoria, não estava bem sinalizada. Então, assim, independente se o rapaz estivesse no contrafluxo não legalizado, que é um direito dos ciclistas demandarem por contrafluxos legalizados, sim, que é uma coisa, só para você ter uma ideia, em Bruxelas tem 400 quilômetros de contrafluxos legalizados. Então, é uma ferramenta, sim, você criar rotas em que você legaliza aquilo que o motorista acha que é contramão e nós, pedestres e ciclistas, temos um termo técnico que é o contrafluxo. Então, mesmo que ele estivesse no contrafluxo não legalizado, nada justifica ele estar sendo condenado à morte por um motorista que se sente dono da lei e da verdade. Porque no vídeo está muito claro, não tinha ninguém na sua direita, ele poderia muito facilmente ter dado a preferência para o ciclista e não tê-lo atropelado. Ele teve muita sorte de não machucar e de não ser um réu, de não estar aí respondendo um processo. Quer dizer, nada, nenhuma ira, nenhum momento causticante, você pode deixar aquele monstro dentro de você atropelar uma pessoa única e exclusivamente porque você sente o dono da verdade, o dono da razão, até porque o mundo não pode ser totalmente ele regulado pelo o seu centro. Nós temos que voltar rapidamente para o senso da comunidade, para o senso do comum, para o senso de para todos. Como a gente vai compartilhar os espaços públicos é algo que tem que ser muito resgatado da ira daqueles que estão motorizados, que foram insuflados a imaginar que eles têm o poder, que eles têm o direito. Isso não é uma coisa que a gente pode dizer que a responsabilidade é do motorista, não. É fruto de uma política pública que desenha as ruas de tal maneira a priorizar a fluidez dos motorizados. Toda a terminologia deles diz os motorizados e os pedestres ciclistas são muito mal nominados de não motorizados. Então, toda a normalidade para quem está conduzindo a mobilidade entende que o normal é estar nas máquinas, o anormal, aquele que é não alguma coisa, estar nas ruas. É assim, muito claro que esse motorista ele está induzido por uma política pública totalmente calcada em dar fluidez, em dar status pela campanha dos automóveis, mesmo um status dado pelo governo federal quando você sai do transporte público e vai para o carro, essa é a mensura, é como se mensura no Brasil um ganho social, né? Por todos os governos de direita, de esquerda, neoliberais, mais à esquerda, não importa. Todos eles vêm numa teórica, numa tocada de que sair do transporte público e ir para o seu carro é o gol da economia do Brasil. Então, o que acontece, eu não sei se está apagando, o meu celular de vez em quando está apagando aqui, ele está querendo cair numa tela de descanso. Se acontecer alguma coisa, grita para mim, tá, Janaína? Tá, para a gente está normal. A primeira pergunta, o ciclista é uma vítima, o motorista é um agressor catapultado por uma política pública que dá a ele essa autoridade. Então, assim, ele não é uma vítima, porque ele sabe muito bem que ele não tem que atropelar, mas ele está incentivado por toda uma política pública, até porque ele não está na cadeia respondendo nada por ter tentado assassinar um ciclista. Então, respondendo à segunda parte da sua pergunta, que é muito importante, é fundamental, independente de nós termos
estruturas cicloviárias, a gente começar uma política pública que tem um custo muito baixo, que é você acalmar o trânsito. Se faz campanha, se faz intervenções no viário, a todo momento tem dinheiro, sim, sendo investido no viário. E todo esse dinheiro, ele reitera aquilo que eu falei nesse primeiro bloco anterior, que é a cultura de que quem está em carro é o que tem a preferência. Então, a gente tem que mudar essa lógica. Não é gastar mais, é mudar a lógica. Mudar a lógica de, aconteceu esse atropelamento, vamos pegar este carro, este caso, vamos colocá-lo como réu, vamos mostrar publicamente que isso está errado, vamos fazer com que a velocidade, essa ciclovia que está desfalcada na sua sinalização, ela seja recuperada, que fique muito claro ao motorista que o ciclista no contrafluxo está no seu direito, está no seu dever. Então, a gente tem que fazer com que os investimentos que são altíssimos pelas empresas de mobilidade, empresas públicas, público-privado, como aqui em São Paulo, sejam investimentos que garantam aquilo que está na lei, garantam aquilo que tem que ser dito, que é a preferência do pedestre, do ciclista, o direito à vida, e cabe ao motorista respeitar todos nas ruas, mesmo que isso faça perder ou ganhar 30 segundos do seu tempo. Né? Então, Janaína, a gente tem que mudar muito rapidamente o conceito de que para que servem as ruas, porque as autoridades de trânsito desse país ainda investem muito na lógica de que o motorizado está acima da cadeia, enquanto até pela lei o motorizado individual é o último da cadeia. Ele tem, sim, direitos e deveres, e faz parte do dever dele respeitar a todas e todos nas ruas. Verdade. E a gente ainda tem essa questão do urbanismo tático, né, Renata, que está super em alta, que é uma forma barata, prática, fácil da gente testar algumas coisas. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar. O urbanismo tático, a gente pode implantar projetos de forma barata, pintando a rua, alargando calçada, fazendo ciclovia, de forma que a gente consiga testar e ver resultados disso, né? Então, falar também que esperar o momento ideal, ter o dinheiro ideal, recurso e tudo, para implantar alguma coisa, tá comendo mosca, né? A gente tem que avançar, igual você falou. Alguém perguntou aqui se essa questão de ter descontos nos impostos para comprar bike, se isso influencia no incentivo do uso das bicicletas. Quando você desonera toda a cadeia, ajuda todo mundo. Nós aqui na cidade de São Paulo estamos tentando tirar do papel uma lei, colocá-la em prática, uma lei que pega parte do subsídio, um operário que tem CLT e recebe o Vale Transporte. Quando ele paga lá do Vale Transporte a passagem de ônibus, uma segunda parte dessa passagem de ônibus está sendo subsidiada pela prefeitura. Essa lei pretende, a pessoa que tem direito ao Vale Transporte, que não pega o transporte público e vai de bicicleta, ele está desonerando, tudo bem que ele não está colocando dinheiro, mas ele está desonerando a prefeitura, que não vai pagar a segunda parte da passagem dele. Uma ele paga, pode ser por incentivo do trabalhador, seja como for. O operário entra no ônibus, ele paga. Uma segunda parte desse custo é subsidiada. Então, essa lei ela pretende premiar, pegar parte desse subsídio que a prefeitura não está pagando e destinar como incentivo a este operário, a este trabalhador, que deixar de pegar o transporte público. Essa é mais uma forma de você, como eu diria, não manipular, mas de você trabalhar com a lógica dos impostos para que ela incentive e beneficie o trabalhador a trocar o transporte público pela bicicleta, por exemplo. É claro que comprar uma bicicleta elétrica com menos custo também vai ajudar muitos trabalhadores aqui da cidade de São Paulo que moram a 40 quilômetros dos seus trabalhos, porque toda a lógica da ocupação do solo da cidade, calcada, mais uma vez, em cima da temática de que o carro é o meio de transporte, faz com que as cidades sejam muito espraiadas, muito espaço vazio. Para cada automóvel na cidade, a gente estima que tenha 4 vagas destinadas a ele. 4 vagas. Na rua, nos estacionamentos, nos edifícios. Isso faz com que a moradia perto dos empregos fique muito cara e os trabalhadores muito longe de seus empregos. Então, a gente tem toda uma lógica que faz com que o trabalhador esteja penalizado pela distância,
O trabalhador está penalizado porque para ele comprar a bicicleta é muito longe e o trabalhador não é recompensado por deixar de usar o transporte público e desonerar a prefeitura. Então, é toda uma cadeia que a gente tem que imaginar. Claro, bicicleta, mesmo no Brasil, ela é possível de um trabalhador comprar. Mas se ela fosse muito mais acessível, muito mais pessoas iriam estar pedalando. Agora, a gente sabe muito bem que se, de repente, na casa de todo trabalhador aparecesse uma bicicleta a custo zero, só isso não seria suficiente para fazê-lo não pedalar, porque todo o ambiente urbano é muito agressivo. Também temos que mudar isso. Ô, Renata, e você é pioneira nessa discussão aqui no Brasil, né, em relação à bicicleta como mobilidade urbana. A gente se conheceu em Nantes, na França, no Velocity. Foi super interessante conhecer, a gente pedalou lá, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco assim desses anos todos. A gente se conheceu em 2015, né, mas muito antes disso, você já está super engajada nessa questão da bicicleta. Queria que você contasse um pouco para a gente em que pé estamos, assim, o Brasil, as cidades brasileiras em relação à bicicleta. A gente conseguiu avançar alguma coisa? A gente precisa andar muito ainda? Como é que a gente está, né, nesse cenário? Nantes, foi 2015. Espera um pouquinho, todo mundo tchau. Tchau, vocês estão indo embora? Não vai ter um ponto cego? Teu tempo, tá? Desculpe, eu tô aqui falando com a galera aqui. Eu tenho até medo de botar para lá, depois voltar para cá, porque de vez em quando o celular entra em pânico. 2015 foi apenas 3 anos depois da promulgação do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma extensão do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que coloca muito bem claro que são os modos de transporte. Olha que ofensa, motorizado e não motorizado. Então, veja bem, no 1 eles falam motorizado e 2 falam motorizado, mas logo em seguida eles falam a preferência dos investimentos públicos é mobilidade ativa, o não motorizado, né? Mobilidade ativa, que é como a gente gosta de chamar, transporte público, e o último da cadeia é o mobilizado, é o motorizado em individual. Então, já em 2015, havia 3 anos essa lei que explicava um pouco o que já estava previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas que nunca foi praticado. Então, de lá para cá, o mesmo de 2012 para cá, quem vive, sabe quando a gente tem um filho e não vê ele crescer? De repente, poxa vida, minha criança já está tirando carta, já está indo para a faculdade e você sempre vai criá-lo como um bebezinho. Então, aqui na cidade de São Paulo, de vez em quando a gente toma um susto de ver o quanto a gente avançou. Mas também é muito claro e óbvio o quanto ainda estamos engatinhando, o quanto a pauta não pega. Está sempre no tranco. A gente está sempre empurrando para pegar no tranco, sabe aquela coisa de pegar no tranco? Então, recentemente, nós temos aqui também na cidade de São Paulo pelo menos uns 80 quilômetros de ciclovias que foram requalificadas e não foram pintadas. A gente anda tomando fina educativa, a gente anda tendo que enfrentar esse motorista que vem na contramão, que vem em cima, imaginando que nós estamos na contramão, enquanto nós estamos num contrafluxo que era sinalizado e que agora não está mais. Quer dizer, nós tivemos especificamente aqui na cidade de São Paulo, um retrocesso muito sentido por conta da partidarização do tema, que foi quando a pauta tomou campanha política e virou um ponto de uma pegada para criticar um prefeito anterior que fez as ciclovias, de um determinado partido que virou ojeriza nacional, que determinou a situação no governo federal que nós temos hoje. Para não dar espaço a um determinado partido, elegeu-se abnormidades. Foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Para se criticar o prefeito de um determinado partido, as ciclovias entraram como um ponto negativo da gestão dele, o que foi um enorme erro, porque depois disso, outros prefeitos tiveram que assumir, não digo erro, mas assumir que a pauta é uma pauta importante para a cidade. Isso foi uma perda de tempo. Nós poderíamos estar muito mais avançados. Para você ter uma ideia, nós vínhamos nessa pegada, conseguindo diminuir o número de mortes na cidade. Na última gestão do governo que fez ciclovias, vamos falar os nomes, né? A última gestão do Haddad, nós conseguimos cair de 1.300
pessoas mortas na cidade por ano para 800. Foi um avanço muito grande. O governo Haddad protagonizou um sentimento nas ruas de responsabilidade, um acalmamento e um compartilhamento, além dos corredores de ônibus, as ciclovias. Quando entra Dória, depois Covas, depois Covas de novo, nós estamos estagnados no mesmo número. Então, o Haddad entrega a cidade perdendo 800 vidas, que é um número muito alto, e nunca mais mudamos esse número. Ficou estagnado, a custas de muito sacrifício particularizado, porque não tem um trabalho sistêmico de salvar vidas nas ruas. Então, nós não conseguimos abranger a meta que era de diminuir pela metade o número de mortes no trânsito, meta essa da ONU. Nós chegamos quase lá, mas estagnamos em 800, tínhamos que estar com 600. E que é um número absurdo, a gente tem que zerar isso, né? Não é um absurdo ainda, né? Morte no trânsito. É verdade, aquela visão zero, né? Nenhuma morte é aceitável, né? E não são acidentes, né? São sinistros. Então a gente tem que começar a mudar isso, de que a gente não aceita essas mortes. Mas, Renata, em cima disso que você falou, eu queria te perguntar uma coisa. Independente de partido, como você acha que a bicicleta ela pode colaborar com cidades mais sustentáveis, né, mais saudáveis? E como que o gestor público, seja os prefeitos, governadores, eles devem atuar assim, independente de partido, dessa questão de que você já citou, né? Mas o que você defende? Assim, como que a bicicleta ela pode colaborar com cidades mais sustentáveis? Essa é uma pergunta que eu vou me estender para responder. A pauta da bicicleta, para quem está tomando contato hoje, ela chega como uma opção de gente que tem opção. E a bicicleta sempre foi a opção do trabalhador, muitas vezes com opção, mas que optou pela bicicleta. Mas sempre foi a opção do trabalhador. É o meio de transporte de quem não pode investir em outro transporte. E por conta disso, ela foi a pauta destinada a morrer. Então, ontem mesmo eu dei uma palestra para o pessoal da CPTM, que é a Companhia dos Trens Metropolitanos, mostrando essa similaridade. Desde o começo do século XX, quando se acreditou que o carro era a salvação de tudo, tanto o trem como a bicicleta, ela foi fadada por essa política pública de enaltecer o carro a sucateamento. Então, o trabalhador em bicicleta é um cidadão sem direitos, ele é um ente que, quando melhorar de vida, vai para o carro, ele vai sair do transporte público, vai para o carro, e todas as políticas públicas nesse sentido foram direcionadas a ignorar a bicicleta. Tanto é que o censo brasileiro, que existe desde os anos 30, 40, nunca computou na família brasileira quantas bicicletas ela tem. Porque a bicicleta, desde sempre, ela foi fadada a ser esquecida. E ela, desde sempre, foi a ferramenta de locomoção, a ferramenta de acesso à cidade, a ferramenta de promoção de saúde, a ferramenta de lazer, a ferramenta de alegria, fadada a desaparecer pelas políticas públicas vigentes. Capítulo 2. Quando a pauta volta, ela volta por pessoas como eu, classe média, que resgata, mas pessoas como eu, com foco no trabalhador. E até hoje, o gestor público não entende essa pegada anterior. A pegada da bicicleta como acesso à cidade, acesso à população para a cidade, acesso da criança que não tem direito a estar no motor, acesso das pessoas. Ela é a principal ferramenta de inclusão social e é assim que nós a vemos. Mas não é assim que qualquer gestor público que está trabalhando, que eu conheça, entenda. Porque ele está sendo sensibilizado pelos seus iguais, por aquele que ele encontra no elevador, cujo filho começou a pedalar uma bicicleta de marca, ou mesmo é a bicicleta gentrificada que tem todo o valor na pauta. Eu não distingo, não é ou, é e. Eu quero todo mundo. Eu quero o trabalhador na bicicleta, eu quero a classe média alta que está no alto rendimento, eu quero aquele cara que está executivo de uma empresa, que está pedalando como meio de transporte numa bicicletinha qualquer. Eu quero aquele cara de classe alta que está pedalando uma bicicleta que ele pegou do filho, porque ele está com uma receita do médico dizendo: meu amigo, ou você pedala ou você vai morrer,
porque você está obeso, você está doente. Então, essa é a pauta que nós temos. Ninguém que eu conheço na gestão pública tem compreensão da dimensão dessa pauta. Não importa, eu estou nela mesmo assim. Eu estou aqui conversando com motorista de ônibus, estou conversando com motorista de ônibus que também pedala como meio de transporte, estou aqui acompanhada com pessoas da extrema zona leste que usam a bicicleta como meio de transporte, que é meu aliado. Eu estou também, quando eu chego lá, na ciclovia do Rio Pinheiros, conversando com um ciclista que eventualmente bota a bicicleta de 20 mil reais no carro e sai atropelando o ciclista porque não tem essa noção. Eu também o quero. A gente precisa mudar. Então, eu vou falar aqui para resumir o quanto essa falta de percepção dos gestores faz com que ele esteja perdendo o bonde da história. Janete Sadikan, ela foi secretária de mobilidade da cidade de Nova York. Hoje ela trabalha na Fundação Bloomberg e está lá na Europa ensinando aquelas cidades tipo Milão, Londres, até Paris, a se tornarem cidades mais pedaláveis por causa da pauta climática. Nós temos uma percepção de que não adianta os carros serem elétricos, eles continuarão sendo carros, eles continuarão usando muita bateria, que ninguém conta a verdade delas, aonde que está sendo a engenharia reversa, como que se obtém a engenharia, ocupa espaço, é pesado, continua produzindo, o carro produz uma cidade desigual. Então, mesmo o carro movido a pensamento, ele é desigual, porque ele é grande, ele é pesado e ele custa caro e ele não promove inclusão. A Janete Sadikan fala uma frase que é fundamental. As cidades que durante a pandemia promoverem ou que tiverem promovido a mobilidade em bicicleta, elas não vão apenas se recuperar, elas vão prosperar. O que é isso? Essas cidades estarão sequestrando esse dinheiro que é enorme e investido na mobilidade em carro, tanto para você subsidiar o petróleo, para você consertar os buracos, para você acolher o cara que foi atropelado, para você acolher o cara que está morrendo por causa da contaminação. Existe uma economia imensa por trás dos automóveis, que subsidia os automóveis. Tanto você parar de gastar nisso e pegar esse dinheiro e gastar porque você pedalou na frente do comércio local, gastar neste comerciante, você vai recuperar a economia sequestrando o dinheiro que está sendo investido nos automóveis para estar sendo investido no consumo daquele que vai na mobilidade ativa e em bicicleta. É essa pegada que o gestor não saca. O gestor brasileiro não saca o que está por trás da equidade que a bicicleta promove. E eu também não estou aqui para gastar tempo com ele. Quanto mais pessoas pedalarem, mais pessoas vão demandar políticas públicas que terão o efeito colateral muito benéfico, que é a promoção da equidade. Para todas e todos, principalmente para o trabalhador, que sempre foi um alijado dessa pauta. Desde sempre ele foi um invisível nas políticas públicas, desde sempre ele foi um alvo de comunicação para deixa a bicicleta de lado, vai para a moto, vai para o motor, vai para o carro. Saia da bicicleta. Agora, esse trabalhador entendeu que a bicicleta lhe é a escala que ele precisa resgatar para que ele consiga resgatar tanto a dignidade de cidadão que ele deveria ter, quanto uma ascensão econômica por não gastar em transporte público. Não, Renata, eu tô arrepiada aqui. Sensacional. Tô arrepiada. Ó, vou falar pro pessoal que quer fazer pergunta, que estão rolando muitas perguntas aqui, vou falar para eles colocarem no balãozinho aqui, senão eu não vou conseguir acompanhar. Eu vou selecionar 2 ou 3 para te perguntar rapidinho. Enquanto as pessoas fazem as perguntas, queria te perguntar sobre a pandemia. Como é que você acha que a pandemia a gente pode usar para ajudar nessa questão da bicicleta e da mobilidade ativa? Como que você está visualizando isso? E a gente está sofrendo mudanças, né, na mobilidade, mudanças de vários aspectos. Queria sua opinião. Olha, e aí a gente passa para a pergunta. É uma coisa incrível, né? Todo mundo que tentou comprar uma bicicleta e viu que ela aumentou de preço ou que não tem. Por quê? Porque aumentou muito a venda das bicicletas. Nesse começo de pandemia,
os lojistas foram lá e pegaram todas as bicicletas usadas que eles não gostavam de vender, venderam também. Então, independente das pesquisas científicas que vão ser publicadas agora, o mercado comprova, por números, a grande procura pela bicicleta. Tanto o trabalhador para não pegar transporte público, como aquele que ia para a academia e que migrou da academia para a bicicleta como lazer, como saúde, como promoção de esporte, promoção de exercício físico. Isso o mercado comprova. Para além do mercado, nós temos assim várias pesquisas que estão sendo feitas e uma muito importante que o SEBRAP vai lançar agora, e ele mostra como a população começou a caminhar mais, a pedalar mais e também a usar mais o carro, o que é uma preocupação. Por quê? Porque ele se sente com problemas de saúde no transporte público. Ele não se sente bem de estar no transporte público. E também essa pesquisa vai mais além e mostra que muitas pessoas usariam sim a bicicleta em altos graus em diferentes cidades. Então existe sim uma intenção da população em 5 capitais brasileiras a andar mais de bicicleta. Isso é claríssimo. Então tem uma demanda reprimida aí, né? Tem uma demanda reprimida. Muito reprimida. E existe sim uma violência na cidade que faz com que as pessoas não procurem. Um instantinho só, Janaína. Tranquilo. Janaína, aqui, você. Diga. Não entendi. Não, eu estou fazendo uma live com uma cientista lá de BH. Tá, eu estou trabalhando junto com aquele menino que tem o logotipo da camiseta cinza, tá vendo? Conversa com ele, é o Murilo. Fala com ele que você está falando comigo, tá bom? Desculpe. Voltamos aqui. Esse aqui foi um motorista que deu o depoimento mais lindo, que quer conversar comigo, né? Me chamou de qualidade de vereadora, imagina, eu fico toda aqui. Então, você tem entrevista ele pra gente. Pesquisas mostrando que a população de 5 cidades pesquisadas gostaria de estar andando a pé mais e ver sim a bicicleta como uma solução. Agora, para você estimular, a gente tem que ter toda uma cadeia de política pública. Isso é inexorável, Janaína. Então, a gente vai, sim, mais uma vez entender que os gestores estão comendo bola. Nós estamos na frente de uma grande janela para a gente abraçar soluções de mobilidade que contemplam as urgências climáticas, que contemplam a saúde, que contemplam solução, que a gente sabe que a solução está no transporte público combinado com a mobilidade ativa e fazer com que todo esse sistema ele esteja isolado do congestionamento. A solução não passa em procurar soluções para congestionamento, elas inexistem. Excesso de automóvel tem uma consequência, congestionamento. Isso não é o problema. A solução passa por você isolar deste problema que é o congestionamento o transporte ativo integrado com a mobilidade, o transporte ativo, né? Mobilidade ativa ligado com o transporte público, azeitado. Quando a gente azeitar bem essa funcionalidade, a gente resolve os congestionamentos, porque as pessoas vão sair dos automóveis, desistir dos congestionamentos e vão engrossar aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Vem você também para a mobilidade ativa e para o transporte público. Esquece o congestionamento. Ele não é o nosso problema. Perfeito, Renata. Concordo plenamente. Aqui, muitos elogios aqui. Estou falando que você não tem que ser vereadora, não. É presidenta. E aí, falar também que prefeita já estaria ótimo. Aí eu queria prefeita aqui de BH, né? De São Paulo, não. Mas, Renata, eu vou tentar juntar 2 perguntas aqui que rolaram para a gente ser mais objetivo, que já passou do nosso tempo. O pessoal do LAVA, que é o Laboratório de Vida Ativa, está perguntando o que você acha dessa agenda convergente de mobilidade e saúde. Eles são do Rio de Janeiro. E rolou uma pergunta também de um educador físico, como que ele pode colaborar com essa pauta? Será que o pessoal da saúde não teria que estar mais presente nessa pauta da mobilidade ativa? Se você puder comentar rapidamente. Eu vou começar com a segunda pergunta. Ainda nessa pesquisa, de 100% da população, 40% deu nota 6 para 10, dizendo sim, eu gostaria de estar em bicicleta. Sendo que 20% falou 10, eu quero estar em bicicleta. Eles não necessariamente estão.
E os outros mais céticos, que é 60%, o que motivaria? Saúde. Então, para esses profissionais, cabe também promover a troca desse sedentarismo pela mobilidade ativa, a pé ou de bicicleta. Né? Então, assim, o próprio educador físico, se ele começar a promover, olha, caminhe, pare o teu carro longe, vá de ônibus, pule 2 pontos antes, pense em ir de bicicleta, sabe? Essa promoção de mobilidade ativa igual atividade física, e não apenas na academia, e não apenas inserida numa aula, ela já nos faz fazer o pessoal pensar diferente. Sair da cachola, agora eu vou para a minha academia. Foi assim que eu mudei de ficar no carro para, não, eu quero aliar o prazer de pedalar, a alegria de infância que eu sinto quando eu pedalo, aquela coisa chatíssima que é fazer exercício combinado. Foi assim que eu me livrei da academia, que eu detesto, assim que eu me livrei da hora de fazer uma ginástica. E ganhei o prazer de, ao me locomover, fazer uma atividade física e fazer aquilo que eu tanto preciso, que é fugir do sedentarismo. Janaína, eu vou confessar para você, eu conheço poucas pessoas mais sedentárias do que eu. Eu não sou uma pessoa de mórbida, né, de obesidade mórbida e doente, porque eu não gosto de congestionamento, porque eu não gosto do carro. Eu, ao me locomover e ao ter prazer, ainda que seja um prazer poliana, né? Sabe, passa aquele ônibus, ai, que bom, estou aqui, né? Esse exercício de continuar gostando da mobilidade ativa é o que me faz não ser uma pessoa doente, porque eu sou sedentária. E eu, durante a pandemia, que fiquei trancada em casa, engordei, fiquei deprimida, tudo aquilo que todo mundo ficou, não sou só eu, todos aqueles, porque eu não era capaz de correr em casa. Eu não era capaz de substituir o meu exercício físico. Subia, descia escada, mas logo parava. É muito falso. Nada mais verdadeiro de você se promover a saúde, de você se locomover de forma ativa. Então, aos profissionais de saúde, sim, por favor, combinem a mobilidade com a aula. Né? Façam a pessoa entender que talvez se elas se locomoverem de forma ativa, sim, é uma aula. Né? A primeira parte da pergunta eu esqueci qual era. É do pessoal do LAVA, que é o Laboratório de Vida Ativa. Acho que você, de certa forma, respondeu que eles falam nessa agenda convergente de mobilidade e saúde. Como é que você vê isso, esse avanço, assim, a importância disso? Isso falta de uma maneira muito preocupante, porque por mais que a gente paute, ela não sai da retórica, que é você ter a pauta da mobilidade ativa em bicicleta suprapartidária e principalmente mais do que uma secretaria, suprasecretarias, né? Fazendo com que ela some várias secretarias. Isso não sai isso não cai na cabeça das pessoas. Então fica ou na Secretaria de Saúde, ou na Secretaria de Esporte, ou na Secretaria de Transporte, que devia se chamar Mobilidade, e nunca abrange todas elas, nunca entra como uma importante pauta intersecretariais. Então essa convergência é necessária. E os gestores públicos desse meu Brasil não fazem nada a não ser andar de carro. Eu tenho um bottom assim, eu não confio em quem não pedala. Eu não confio em quem não anda a pé. Eu não confio em quem pega transporte público. Porque esse gestor não pode ter empatia, não tem como ter empatia com o resto. Ele sempre vai ser uma pessoa que está fingindo que conhece o segmento. Ele não conhece. Ele não pega transporte público, ele não conhece. Ele não é mulher, ele não conhece. Ele não tem filho para levar para a escola, a pé, ele não conhece. Então, é fundamental ter representatividade da população e intersecretarias. Isso não acontece, é uma grande anomalia nas nossas gestões. Isso eu não canso de falar, isso eu não canso de denunciar. É para ser denunciado. O político que fala que conhece e não pedala, ele não conhece. Ele não caminha, ele não conhece. Ele já viveu, mas ele não conhece. Ele não sabe o que é. Né? Eu me lembro de quando a gente saiu
a primeira vez para pedalar com o secretário de Mobilidade e de Transportes, que era o Gilmar Tato. A primeira coisa que ele fez com a bicicleta foi pegar a calçada, pegar a ciclovia e reclamar a falta de guias rebaixadas. Eu falei, bem-vindo ao mundo, essa é a nossa cidade. Não tem guia rebaixada, você vai querer ir para ela contramão, que é o contrafluxo, né? E você vai querer ir para a calçada, que é onde a gente tem um mínimo de segurança. E não vai ter mesmo guia rebaixada. Não imagine você, meu secretário, que nós tenhamos guias rebaixadas para os cadeirantes, né? Foi muito incrível. E a partir daí ele abraçou a pauta. E estava conosco lá em Nantes. Ah, que legal! Ô, Renata, só elogios aqui. O pessoal ficou até bravo quando eu falei que queria que você fosse prefeita aqui de BH, porque você tem que ser prefeita de São Paulo. Mas aí eu concordo. São Paulo tem uma visibilidade muito maior. Pode ser prefeita de São Paulo. E assim, só elogios, todo mundo assim, agradecendo muito. Eu arrepiei aqui várias vezes. Estão rolando muitas perguntas. Acho que a gente tem que fazer outra live para responder tantas perguntas. Acho que você podia fechar com uma mensagem, né? Para a gente passar uma mensagem para o pessoal. Falando, primeiro, uma questão que você fala muito legal, que é a questão de mulheres pedalando, né? A bicicleta é para mulheres. E essa questão que a gente sofre quando a gente está pedalando. Então, uma mensagem para aquelas que querem pedalar. E também uma mensagem geral para os gestores públicos, que acho que você fala isso de forma sensacional, a gente sempre arrepia, emociona. Então, eu queria, assim, te agradecer demais, foi muito legal te ter aqui. Fala para a gente, assim, uma fala final para a gente fechar. Olha, primeiro de tudo, eu quero muito agradecer da gente estar aqui podendo falar sobre esse tema. Em relação às mulheres, bicicleta é coisa de mulher, sim. Você tem uma ideia, a bicicleta, quando ela surge na metade do século XIX, mas mais ou menos pelos 1870, ela entra muito forte no movimento feminista. Pra vocês terem uma ideia, em 1850, a título de conversa entre feministas e jornalistas, foi criado aquela calça, que era uma calça que quando você fecha a perna parece uma saia. Sabe aquela aladinha, não é Gênio é um gênio, não é isso? Que tinha aquela calça, que é uma calça comprida, mas na verdade quando você fecha as pernas é uma saia. Isso se chama boomer, é um traje que a mulherada criou e que no final do século XIX foi adotado pelas mulheres para poder pedalar. E muito louco que também é dessa época um movimento que pregava que a mulher podia usar no máximo 7 quilos de roupa de baixo. Isso para poder pedalar, para poder ser gente, né? E aí toda a forma de se vestir, ela cria uma grande impulsão na liberação das mulheres junto com a bicicleta. E a bicicleta está muito ligada ao movimento sufragista. Logo no final do século XIX, 1890, começaram as competições de velódromos. E as mulheres, elas eram mais resistentes, mais resilientes do que os homens. Então, elas começavam a ganhar dos homens em corrida de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, por 6, 7 horas sem parar. Quando começava a chegar na sexta, sábado, a mulherada começava a dormir na bicicleta e ganhava dos homens. Então começou até a pegar mal, os homens começavam a não gostar da história. E olha para você ver como é que tem uma grande dívida o ciclismo. Em 1896, quando começa os primeiros Jogos Olímpicos, as mulheres nem entram nos Jogos Olímpicos, e muito menos no ciclismo. Elas só vão ser aceitas nas competições de ciclismo em 1982, quando entram as mulheres nos Jogos Olímpicos na modalidade de ciclismo. Olha quanto tempo. E elas dando couro lá nos homens, nos velórios, então, nos velódromos. Então a gente vê que sim, a bicicleta é coisa de mulher, sim, está completamente ligada à liberação das mulheres, mas como tudo para a mulher é mais difícil, muitas mulheres hoje têm 60, 70 anos, não podem pedalar, não sabem pedalar porque elas não tiveram esse direito. Análogo a muitas crianças, muitos jovens de 20, 30 anos que não conseguem pedalar porque não tiveram acessibilidade à cidade, não tiveram o direito de poder conseguir pedalar. Que também isso ficou difícil na cidade construída, desenhada para o automóvel. Então, veja bem como também é difícil para os homens. Então, sim, bicicleta é coisa de mulher, sim. Sim, os gestores públicos têm que entender que mobilidade de mulher, independente da bicicleta, mas a pé, no transporte público, ela é muito mais difícil para as mulheres. Sim, tem que promover, sim. Só 6% das mulheres que pedalam em São Paulo, só 6% das pessoas que pedalam em São Paulo são mulheres.
Quando você vai para a ciclovia, isso sobe para 12%. Aí você vê como tem aí um gap de promoção de equidade, de promoção de segurança nas ruas, que é o que a mulherada precisa, sim. Né? Então, para os gestores públicos, vai fazer qualquer coisa pensando em ciclista, consulte os ciclistas. Nenhuma estrutura cicloviária está pronta depois que ela é entregue. Continue consultando os ciclistas. Ciclovia nunca está errada, ela pode estar desconectada. Não caia nesse papinho de que a ciclovia fez mal para o comércio. Não. Ciclovia aviva a rua, traz mais pessoas para o comércio. Faça pesquisa, veja o que a população quer e não cai no discurso vazio de alguns segmentos da sociedade, muitos conservadores. Esse pessoal já era, eles vão se beneficiar sim com a vinda dos ciclistas massivos. E aí, estamos no pleno século XXI, urgências climáticas, e para isso tudo tem solução. Só bike salva. Vamos pedalar. É isso aí, Janaína. Sensacional, Renata. Eu não queria deixar de responder uma pergunta que já tinha rolado no Instagram e rolou aqui também, que é pedalar em cidades que fazem muito calor. Uma pessoa de Amapá mandou que dica que você tem. Eu tenho a dica de veja o que Fortaleza está fazendo. Lá é muito quente também e eles estão avançando muito, já estão terminando de implantar o plano cicloviário, que foi feito em 2014. E eles têm junto um projeto de paisagismo, onde tem ciclovia também, que é sensacional. Essa é a minha dica. Mas se você quiser complementar, Renata, fica à vontade. Janaína, você falou exatamente. Os caminhos das pessoas que vão de forma ativa tem que ter sombra, tem que ter banquinho, tem que ter água fresca, tem que ser agradável e tem que ser o mais longe possível do barulho dos automóveis, que é muito estressante. Então, a gente precisa promover, especialmente nesses lugares de calor, sombra, água fresca para todo mundo. A gente tem que entender que esse ciclista chega pedalando, ele tem direito a um banho, ele tem direito a também trabalhar numa arquitetura feita não pensando numa dependência de ar-condicionado. Isso também tem, hoje em dia, uma disfunção da arquitetura que só funciona com ar-condicionado. Então, acabaram, não tem mais aquela arquitetura que ela é naturalmente ventilada. Tudo isso acabou porque está tudo muito calcado em cima da energia, em cima do ar-condicionado. Isso está acabando com o planeta, né? E também, eu gostaria também de fazer um desafio que suar é legal. O brasileiro, você vai para uma cidade como Manaus, que é muito quente, as pessoas estão doentes, gordas, deprimidas em automóveis, ar-condicionado dependentes. Elas não conseguem mais ter o prazer de suar, né? Esse negócio de você fazer o corpo diminuir a temperatura e suar, que é uma coisa que me faz sentir gente. Eu não estou dizendo ficar fedida, eu estou dizendo suar, me sentir pessoa, e depois tomar uma chuveirada, que é o que tem que ter nos lugares que recebem esses ciclistas que suaram e que oferecem uma aguinha de coco, uma sombra. É muito gratificante. Depois disso, dá uma sensação de prazer, de relaxamento, que é indescritível, né? Então, por que as pessoas fazem esteira? Porque depois elas tomam uma chuveirada e se sentem bem. A mesma coisa conosco, a gente chega suado, cansado, toma uma chuveirada, troca de roupa. Eu estou pronta para qualquer problema do meu trabalho. Vamos embora, estou renovada, não é? Então, a gente também tem que valorizar esse momento de suar, de se acabar e tomar um banho. Isso foi associado com um cidadão de baixa categoria. Fazer exercício físico foi muito tempo associado à escravatura, aquilo que o escravo fazia, que suava por você. A gente tem que virar essa página. Isso não é uma coisa de um cidadão de segunda categoria. Isso é você ser gente. Tomar chuva é ser gente. Tá lá no perrengue da rua é ser gente. Olho no olho é ser gente. Falar bom dia, boa tarde, boa noite é ser gente. E, quem tá preso no carro não sabe o que é olho no olho e dizer um alô. Nossa, que delícia, né? É verdade. É sensacional, é estar vivo, né? Estamos vivos, suando e tudo bem. E somos humanos e normais. É maravilhoso, Renata. Isso tem tudo a ver com o que a gente fala aqui de mobilidade ativa e saúde, né? Que é o nosso Instagram, o nosso YouTube. Para quem não segue ainda, vale a pena conferir. Para quem não segue a Renata, vale a pena, Renata Falzoni.
E o trabalho dela é sensacional, com o Bike é Legal, sim, incrível. Eu acho que você trouxe aqui, as pessoas, os comentários foram lindos, as pessoas se sentem muito tocadas com o seu trabalho, assim, não pare, você vai longe, é lindo de ver falar, eu arrepio toda hora, emociono toda hora, muito obrigada. Continue seu trabalho maravilhoso, incentivando a gente, espalhando essa alegria, essa energia por aí, porque o mundo precisa de você, precisa de pessoas assim. Sensacional, Renato. Desculpa de tomar muito seu tempo, mas é que a gente assim, não conseguiu parar aqui. Ficaram muitas perguntas, mas a gente deixa para a próxima. Mas muito obrigada mesmo. Foi lindo, lindo, lindo. Eu estou mandando aqui o meu Instagram. O pessoal manda direct, a gente vai conversando. Ótimo. Perfeito, então. Então, obrigada, muito obrigada, deu tudo certo, porque eu comecei a live depois do exercício, o Murilo continuou, o outro lá do Ponto Cego, e agora São Paulo vai chover e nós vamos pegar uns 15 quilômetros de chuva aqui, sair do Tatuapé para ir para os Jardins. Legal demais, vamos suar e ser feliz. Obrigada, pessoal, quem puder encaminhar a live. Muito obrigada. Obrigada, encaminhar a live para alguém que vocês queiram que assista, foi muito bom. Obrigada. Um beijo. Obrigada mesmo. Um beijo a todas e todos. Tchau. Tchau, gente.